conversar como é o nosso papo de hoje, que eu acredito que vai ser muito legal. Oi, Jonathan! Olá, tudo bem? Tudo e com você? Estou bem, graças a Deus. Coisa boa. O pessoal tá Tô vendo. chegando, tá dando. Nos avisem se vocês estão nos vendo bem e nos ouvindo bem, ok? Isso, olha o tanto de coração, que legal. Tá ótimo, né? Vai aí, gente. Vai chamando o pessoal aí, compartilha aí. Acabei de Sim. colocar lá na minha página que nós estaremos aqui. Uhum. Então vai aí. Vai chamando a galera aí, porque hoje promete, né, Fabio? Hoje promete. Tô bem entusiasmada. Tá tudo ok aí, Laís? Muito obrigada, viu? Chay, muito obrigada. Tem tipo um envelopezinho aqui, um aviãozinho, sabe, gente? Se você clicar nele, você manda para os seus contatos aí, para que outras pessoas também acompanhem. Não é verdade? A nossa live. Tava com saudade de você, Jonathan. Pois é, faz tempo, né, que a gente fez a última, Aham. E a mas é última sempre foi muito especial, foi sobre sexo, né? A última foi foi, sobre sexualidade. mas foi muito bom, é sempre muito bom estar com você, né? É E, uma excelente profissional. E a ah, gente tem aprendido muito junto aí, né? sim, sim. Eu acredito que é uma troca. Eu fico muito feliz que eu tô vendo você gravando mais vídeos, não é verdade? E É. A gente vai evoluindo. É um desafio, né? é um desafio, eu digo que constante, não é verdade? É. É a Jonathan, questão do perfeccionismo, né? Abandonar o tal do perfeccionismo. é verdade. A gente vai fazendo, né? Eu me lembro. Eu não sei quem me disse, se você gravou o seu primeiro vídeo, né, e anos depois você assiste, e você não tem vergonha do primeiro vídeo que você gravou, você demorou um pouco para fazer, sabe? A gente vai se aperfeiçoando aí no tempo mesmo, com o tempo, né? Muito bem. Tecnologia invadiu tudo aqui, gente, invadiu tudo. Na verdade, é a segunda live que eu faço hoje, fiz uma live rapidinho no outro perfil que a gente tem. E agora, a gente queria que o Jonathan cumprimentasse vocês. A gente vai começar o nosso assunto. Depois a gente não vai ficar dando boa noite, porque senão interrompe. Mas eu acredito que no final vai dar para a gente responder algumas perguntas. Então, se você quiser clicar nessa caixinha aqui, olha, que tem o ponto de interrogação, deixe a sua pergunta, mas saiba que seu nome vai aparecer, tá? Não é muito secreto, não. Jonathan, boa noite para o pessoal. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado desde já, né, por ter entrado, por estar aí nos acompanhando. Boa noite, Claudinha, né, que já está fazendo presença aí. E o assunto hoje, como a Fabiola já disse, é reciprocidade, um assunto muito pertinente, é um assunto que gera algumas polêmicas, né, de vez em quando, ou de vez em sempre. E Uhum. a Fabiola falou, ela tinha começado a live, né, e estava falando sobre isso. A gente fez uma pesquisa, né, e esse assunto realmente nos surpreendeu, porque tinha outros que a gente também vê, né, muito no consultório, mas vamos falar sobre esse. Eu acho que esse Sim. também é um assunto que pode ajudar em muitas outras áreas, inclusive na questão da traição, que era o outro tema que estava, né, muito polêmico, que às vezes aparece muito, a questão do afeto, de amor. Então é um assunto bacana, nós vamos falando aí, né, Fabio? Ah, e sim, de fato, eu fiquei um pouco surpresa, porque por isso que é interessante a gente fazer essa pesquisa com vocês, né? Laís está falando que é a primeira vez que nos assiste, seja muito bem-vinda, viu? Tem algumas lives, tanto disponível lá no YouTube do Famílias para o Mundo Melhor, quanto no do Conversa de Família, tá? Se É depois vocês verdade. quiserem, chamem que eu mando para vocês. E aí eu fiquei um pouco surpresa, um tanto surpresa, que eu fui vendo as respostas lá do pessoal, das pessoas lá no Instagram do Jonathan, e aí quando eu trouxe para o meu, para a gente fazer
a definição do tema, porque traição é sempre um tema bastante polêmico. Mas como o Jonathan muito bem começou, deu esse chute inicial aqui, eu acredito que trabalhar a reciprocidade evita que uma traição aconteça. Exatamente. Opa! Aham, sim. Soltou, Sim. pulou aqui. Eu tô É, vendo. exatamente. É ao vivo, gente. É ao vivo, É, tá? aqui eu comprei um suporte, aí ele fica lugar áspero, ele solta de vez em quando. Agora eu vou ficar segurando aqui. Aham, não vai ter problema. Jonathan, você quer começar a falar? Olha, eu anotei algumas coisas, Fabiola, na questão Sim. de quando, só para questão de definir, né? O que que Uhum, seria essa reciprocidade, né? sim. Existe uma questão muito, o recíproco, né? O sinônimo é quando é uma coisa mútua, né? Que envolve as mesmas obrigações, tanto para homem quanto para mulher. Quando a Uhum, gente fala essa expressão amor recíproco ou na relação de casal, indica uhum, que é um amor correspondido, né? ok. E aí, eu até estava vendo a sua live agora mesmo, né, falando da constelação, e aí Sim, uma sim. das leis que eu acho muito interessante e que precisa muito hoje, que a gente vê um desequilíbrio muito grande, é na questão do dar e receber, né? Que é muito isso, as pessoas perdem um pouco esse equilíbrio. E às vezes fala, Uhum, mas só eu faço tudo para esse relacionamento dar certo, eu já fiz de tudo, eu já me doei e tal, mas não espera o outro dar também. Né? E esse ou dá muito, desequilíbrio né? Ou dá dá muito. demais e não espera. Né? E a gente está vivendo uma geração que espera muito, né, que tem a sede, não, tem que ser assim, que não quer sofrer, uma geração que qualquer coisa chuta o balde, né? E assim a gente vai, desequilibra totalmente. Sim. E uma coisa que eu percebi muito, também, que é uma coisa muito interessante da gente pensar, é os tipos de amor, né? Eu até anotei, só anotei 3 deles, só para a gente entender e começar por essas definições. A questão, eu anotei o amor ágape, o amor filos e o amor eros. Né? O Uhum, amor ágape é o amor inconstitucional. A gente faz sem esperar nada em troca. Para sim. quem tem religião, é a questão muito do amor de Deus para com as pessoas. Ou aquele amor que a gente faz por doação, por entrega. Né? Então, o amor filos já é o amor fraternal, aquele amor entre amigos, que a gente espera, mas espera pouco. Já o amor eros, né, que é o amor entre homem e mulher, esse não tem como. As pessoas falam, mas você tem que amar sem esperar nada em troca. É uma hipocrisia falar isso. Porque o amor eros a gente faz e realmente espera algo em troca. Né? Mas aí a gente volta naquilo. É um equilíbrio. Eu preciso dar um pouco, receber um pouco. Dar um pouco, receber um pouco. Senão fica Sim, desequilibrado. E é onde a gente tem muitos problemas. verdade. Tá dando para vocês entenderem assim o quanto é importante essa reciprocidade? Pode falar um pouquinho, Jonathan? Posso falar um pouquinho? Pode, fica à vontade. Vamos trocando aí. Na semana passada, na semana passada não, acho que foi no sábado, eu vi uma postagem de uma psicóloga falando justamente sobre o que o Jonathan trouxe agora. E ela colocou assim: você não é, seu marido não é o seu pai, seu companheiro não é o seu pai. E eu coloquei só a imagem, quando a gente clica na imagem, a gente vê o texto. E eu achei muito válido, eu coloquei, é uma questão que sempre aparece para mim em terapia de casal. Sempre Uhum. nas palestras, quando eu vou falar também, às vezes algumas mulheres, elas falam, cara, descobri o problema do meu casamento. Eu acho que inclusive foi você que me respondeu que você também tem percebido isso, não é verdade? Não sei se foi Sim. você ou um outro psicólogo, que essa demanda aparece no consultório. Aí Uhum. uma menina brilhante, na verdade eu até gosto, sabe? Eu acho muito legal, muito, muito interessante essa participação das pessoas com a gente no Instagram. Eu falo Uhum. assim que eu me sinto na casa de vocês e eu quero também que vocês se sintam assim aqui na minha casa. Aí ela colocou assim, mas o oposto também é válido. Você não é a mãe.
do seu marido. Aí eu falei, vou colocar agora. Aí eu coloquei. Então saiu do ar ontem, em algum momento. E eu falei com ela, de fato, você também não é a mãe. Como vamos saber, aqui tem uma pergunta já válida, né? Se Como estamos vamos saber recebendo ou que apenas vivendo o estamos comum. vivendo comum? Aqui entra uma questão, Débora, que o Jonathan trouxe muito bem. Talvez a gente está vivendo de muita expectativa irreal. Fica parecendo maçante quando a gente fala assim, tá? Eu acabei de assistir um vídeo de um psicólogo, eu não sei se vocês o conhecem, ele se chama Jordan Peterson. Você conhece ele, Jonathan? Não. Não, Jordan Peterson. Eu comprei um livro dele que se chama 12 Regras para a Vida, que eu recomendo assim de olhos fechados. Foi um livro que eu li, para vocês terem uma ideia, eu li nas minhas férias, de tão bom que eu achei o livro. E eu vi um vídeo dele, olha só a frase que ele fala. Se a possibilidade do divórcio está aberta, você está livre. Então, as pessoas hoje elas estão casando com uma ideia muito assim, olha, se não der certo a gente separa, sabe? As pessoas elas estão casando com a ideia da relação líquida, sabe? Oi, Tatá, tudo bem? Você tá de olho em quê? Então, como saber se a gente está vivendo realmente algo bom ou se a gente está vivendo uma coisa comum? Fica parecendo muito assim, eu quero viver o conto de fada. Mas será que a gente está fazendo acontecer de verdade? Será que a gente está imaginando que o parceiro, como o Jonathan falou, que ele tem que dar conta da minha exigência, sabe? Então eu fico pensando muito nisso. Por exemplo, eu vou fazer 21 anos de casado agora, quinta-feira, meu aniversário de casamento. E antigamente eu acreditava em almas gêmeas, hoje eu não acredito mais. Não acredito. E quando esse mito que tem que existir uma pessoa que me complementa, uma pessoa perfeita para mim, ele ruiu na minha cabeça, eu comecei a ser feliz, sabe? Eu comecei a ser feliz porque eu percebi que eu poderia fazer junto com ele, apesar de nós sermos muito diferentes, o nosso casamento dar certo. E deu. Tanto que já tem 21 anos que a gente está junto, sabe? Porque às vezes a gente vem com uma expectativa muito grande e esquece das pequenas coisas, dos detalhes, da É o troca, feliz para sempre, né? A lenda, né? Do feliz a para lenda, sempre. a lenda. Porque os contos É, de fada morrem aí, né? Casaram, foram felizes para sempre. E as né? contas para pagar? E os filhos? Né? E a construção, né? E a TPM, né? E um punhado de coisas, né? E aí quando não tem dinheiro, que o homem fica pior do que mulher com TPM. Então é muita coisa. Sabe o que eu acho muito interessante? Se você falou do casamento, da expectativa, né, das pessoas, ou da realidade, né, as pessoas estarem casando. Ah, não, vamos testar, vamos ver se vai dar certo, né? E esquecem que o namoro é uma fase muito importante, inclusive para conhecer essa reciprocidade. Uhum. Porque no namoro a gente tem sinais como que vai ser o casamento. Só que Sim. muitas das vezes a gente ignora. Tem um livro, né, que fala o divórcio começa no namoro. Eu não sei, Sim. eu sou um péssimo para nome. Mas esse livro é muito importante. Porque a gente percebe os sinais, a gente vê algumas coisas, né? E aí a gente, não, no casamento vai melhorar. Né? Não, eu vou mudar esse homem, eu vou mudar essa mulher. E eu falo muito no consultório, a tendência é que piore, porque vai potencializar. Porque no namoro você briga, você vai embora para casa. No Sim. casamento você só tem uma casa e uma cama, né? Sim. Então é muito comum as pessoas negligenciarem esses avisos. Muitos até às vezes apaixonados, né? Porque fala que a paixão deixa a gente cego. Então, não, vai dar certo. O último livro que eu estou lendo agora é aquele Homens são de Marte e as Mulheres são de Vênus. Não sei se você já leu. Acho Não, que você não já leu. li, eu queria Não, ganhar, né? mas eu não ganhei, não. Pois é, a menina ganhou. Tem que entregar, falar nisso. É? Nele ele fala assim, ó, o homem casa pensando assim, ó, tomara que no nada mude. E a mulher casa pensando, vai mudar tudo. Vou mudar esse homem. Vamos mudar esse homem. Então essas questões que muitas das vezes a gente, né, não leva em consideração no namoro,
e a gente casa já com problemão. Então a gente Sim, precisa pensar nisso no namoro. Essa questão da reciprocidade, dar e receber, é no namoro que começa. sim. Tatá, você fez uma pergunta aqui, o que que a gente acha de morar junto? Eu vou anotando algumas perguntas aqui. Jonathan, se você for percebendo alguma pergunta, no final a gente te responde, tá, Tatá? Eu vou te responder o que eu penso, Jonathan vai responder o que que ele pensa, e a gente vai responder, eu vou responder para você dentro do princípio da constelação, que é bem o que eu acredito, tá? Uhum. Aí vamos lá. É interessante a gente falar sobre essa questão. O Jonathan falou das constelações. Eu não estou com os meus bonequinhos hoje aqui, mas eu estou com a minha caneta e com o meu óculos, né? Uma das leis da constelação familiar é a lei do equilíbrio na relação. E ela fala assim: quando a única relação que pode ser desigual é quando a gente é pai. Então, os pais que estão aqui, eles sabem, a gente sabe disso, que quando você é pai, você mais dá para o seu filho do que o que você recebe. É uma relação desigual. Inclusive, os nossos pais nos deram tudo o que eles tinham. É uma relação que você nunca vai conseguir pagar para os seus pais o que eles te deram. Quando você é filho, você mais recebe do que o que você dá. Quando você vem para uma relação de casal, os dois estão aqui no mesmo patamar. E é interessante, eu trouxe para a gente discutir aqui, para a gente conversar, um insight que uma cliente minha teve. Eles estão em terapia tem 3 sessões, tem 3 semanas, 4 semanas, né? Que essa semana eles ainda não foram, eles vão. E eu expliquei para eles isso na primeira sessão, dessa igualdade, desse equilíbrio aqui. Então funciona da seguinte maneira: quando você vão colocar que a mulher é essa aqui mais magrinha e o homem é esse aqui mais gordinho. A Fabiola está É entrando aí. preconceito. A outra minha xará. A Fabiola trouxe uma questão na semana passada, se depois ela permitir, eu vou contar, mas ela falou na live, né, sobre isso aqui, sobre o equilíbrio na relação. E ela falou, a Fabiola falou assim: se eu tivesse te escutado antes, se eu tivesse conhecido antes essa lei, eu teria, como eu não teria terminado com meu namorado. A minha relação teria se sustentado. Gente, isso aqui, uma lei simples, mas olha só o quanto ela faz sentido. Ela diz o seguinte: na relação agora, se o seu pai te dá mais do que o que você recebe, você como filho recebe mais do que o que você dá, com os seus iguais, com seus irmãos, com seus amigos, com seus clientes, com seu parceiro, funciona da seguinte maneira. Se a mulher faz algo aqui, então a gente faz algo para o parceiro, então a gente fica um pouco maior do que ele. A gente precisa esperar que o parceiro faça algo para ficar aqui na mesma estatura ou um pouquinho a mais para te dar aquele gás de você fazer mais um pouquinho para ele e assim vocês vão, entendem? E aqui que tá, aqui que mora a questão da reciprocidade. Tem gente que ela é salvadora, tem gente que quer salvar o mundo todo, que inclusive quer salvar o parceiro. Tem pessoas que elas nem esperam a pessoa pedir algo e ela vai lá e faz. É como se ela quisesse adivinhar, como se ela quisesse salvar a humanidade. Ela vai fazendo, ela vai fazendo, ela vai ficando grandona. E o mais complicado de tudo isso, Jonathan, não sei se você já passou por isso, se você já viu algo assim, se vocês que estão me assistindo já presenciaram algo assim, que quem vai embora, gente, não é quem dá mais, não, é quem recebe mais. Não é quem dá mais, é quem recebe mais, ele fica assim, tá. E agora, como que eu vou pagar tudo isso que essa pessoa fez? E ele vai embora. Ou ela vai Verdade. embora. Sabe? A Flávia tá falando eu. Eu não sei se vocês já passaram por isso e é assustador. É assustador. Então, precisa dessa relação aqui estar bem equilibrada. O que eu falo? Tá, se você gosta de dar mais do que, sabe, do que o parceiro, dê um pouco menos, faça um pouco menos. Espera essa pessoa também te retribuir. E é aqui que a gente vai conversar, aqui que começa. Uma das minhas, né, que essa cliente que eu comecei a atender tem 3 semanas, ela disse que isso para ela, quando eu expliquei dessa relação do equilíbrio, ela disse que foi para ela o que mais mexeu, mais marcou ela até agora. Mas eu vou trazer uma frase dela. Ela disse que achava que ela estava dando mais. Só que, na verdade, eu achei isso fantástico, Jonathan. Ela disse que não estava percebendo
o que o marido estava fazendo. Então eu achei isso fantástico. Ela começou a perceber que, na verdade, o marido estava sim dando, mas não de uma forma que ela talvez gostaria de receber. Mas isso já começou a equilibrar a relação deles. Deixa eu deixar você falar, porque eu estou falando muito. Não, é tranquilo. Aí a gente vai no clássico, né? As 5 linguagens do amor, né? Porque às vezes a gente está fazendo, mas a gente não, o outro não compreende aquilo como um dar, né? E aí a gente fica, não, mas ele não faz nada, né? Ó, eu estou fazendo tudo, mas aí fica aquele, eu não sei como ela se sente amada, né? Ou ele, e aí a gente é essa visão, fala, nossa, eu parar para pensar, não, realmente ele está fazendo. Então, essa semana eu estava atendendo um casal, e aí o rapaz, a linguagem dela é serviços, né? E aí uma das coisas que ele conseguiu fazer foi lavar a louça com ela, para ela, né? Assim, ajudar, pegar essa responsabilidade de dividir essa tarefa. Então, escovar os cachorros, lavar a louça, né? E aí eu falei para ela, e ela reconheceu isso. Quando ela reconheceu, ele melhorou nisso. Ele falou assim, ela reconheceu isso. Eu falei, então está faltando reconhecimento. E aí um dos incentivos foi, por mais que seja uma atividade, divisão de atividade, quando o outro fizer, né, elogie, vai lá dar um beijinho, fala, que bom que você está me ajudando, porque isso é importante. A linguagem dele é uma palavra de afirmação. Então, olha, tanto que os dois se encaixam, um faz e o outro precisa reconhecer aquilo, precisa validar aquilo, né? E até alguém abrindo a caixinha lá agora mesmo, né? A pessoa perguntou, eu perguntei para ela, para as pessoas, o que seria essa reciprocidade no casamento. E alguém respondeu assim: eu queria nem que fossem palavras. Aí eu coloquei lá embaixo assim: eu tô chata, eu vou falar de novo as 5 linguagens do amor. Inclusive, eu fiz uma live, né, voltando nesse horário, eu fiz uma live, ficou muito legal. Se você não assistiu, depois, se você estiver vendo a reprise, ou você estiver assistindo aqui agora, me manda que eu te mando ela. Eu não deixei ela aberta lá no YouTube, não. Eu deixei ela fechada. Ficou uma live muito especial, eu tô distribuindo para quem me pede mesmo, sabe? Mas ficou uma live muito legal. O Jonathan recebeu, né, Jonathan? Tá na minha lista de transmissão. Ficou uma live muito interessante mesmo, porque eu falei sobre as 5 linguagens do amor e o quanto elas melhoram a comunicação do casal. Então, se você não conhece, gente, tem um livro que se chama 5 Linguagens do Amor. Tanto no meu perfil quanto no perfil do Jonathan, tem um monte de coisas sobre as linguagens do amor. E ela é importante, porque até a próxima pergunta é essa. Será que realmente ele ou ela está sendo recíproco? Será que ele está sendo ou ela está sendo, mas não da forma como você gostaria? Essa é a pergunta, Jonathan. O que você acha? Eu falo muito isso. A gente se comunica de várias formas, né? Mas a mais eficaz ainda é a conversa, a fala, né? Então a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, né? Esse dia tem um livro que eu leio, vou saber o título agora, mas ele fala a etimologia da palavra conversar, é falar e gerar mudança. O diálogo, a conversa, precisa gerar mudança. Não adianta a gente tentar conversar e não... não, vai, briga e pronto. Aí não dá para conversar com você. Então, eu preciso aprender a conversar também ouvindo o outro. A reciprocidade Sim. começa aí. Quando eu falo e espero que o outro entenda aquilo. E eu às vezes, faço um exercício com os casais e falo assim, o que você gostaria de falar para ela? Aí eles falam. Aí o que você entendeu dessa fala? Entendi assim, assim. Aí eu volto para ele. Foi isso que você quis falar? Eu já surpreendi demais quando a pessoa fala assim, não falei isso não. Então, tenta mudar as palavras, tenta achar as palavras que ela vai entender. E aí ele tenta, vai mexendo, trabalhando até entender. Porque é difícil. As palavras
para o homem, algumas têm um significado, para a mulher tem outra, as expressões. Então, a gente precisa, de algum jeito, saber falar e o outro precisa compreender, senão não é um diálogo, né? E até eu gosto, né, de algumas, por exemplo, nunca para a mulher é de vez em quando. Para o homem, nunca é É nunca. nunca. É nunca. Não para a mulher, muitas vezes quer dizer sim. E para o homem não é Insiste mais não. um pouco. É, não é possível. Eu até falo, né, o nosso problema como mulher é achar que o marido tem que ter uma bola de cristal, que o marido tem que saber desvendar os mistérios da linguagem corporal como a gente sabe. Porque a mulher manja muito disso. Mulher é muito esperta na linguagem corporal. A Gabi, mulher não, é não mais. tá Ela sozinha. usa os cinco sentidos, né? Cinco sentidos. E, inclusive, a intuição, sabe? Fala que mulher tem sexto sentido, né? Tem sentido. Gabi, você não está sozinha. Comunicação é uma das maiores dificuldades nossas mesmo, tá? Como Verdade, casal, Gabi. como mulher. Jonathan, eu fiquei pensando muito nisso também, até coloquei lá nos stories. E eu quero te fazer uma pergunta para você e quero fazer uma Uhum. pergunta para quem está nos assistindo. Você sabe pedir? Esses dias eu me peguei pensando nisso. Às vezes eu estou trabalhando isso em mim. Eu tenho uma dificuldade, eu estava com uma dificuldade em pedir ajuda. Passei por uma situação, eu não sei se você, eu acho que você me acompanhou, né? Meu filho passou mal em abril e isso mexeu muito comigo, muito mesmo, emocionalmente falando, sabe? A gente passou por uma situação bem complicada aqui em casa. E passou-se uns 20 dias, acaba que a nossa vida é muito corrida, né? E o meu marido percebeu, acho que a gente desenvolve uma sintonia, né? E eu muito agitada, e eu sou mais tranquila, eu tenho um tipo de personalidade mais tranquila mesmo. E ele virou para mim e falou assim: Você tá precisando de alguma coisa? E eu não tava conseguindo, sabe? Colocar aquilo para fora e falar: Eu acho que eu tô precisando de ajuda sim. E aí, naqueles dias, eu comecei a perceber que talvez, e trabalhando isso também com alguns casais na clínica, em alguns atendimentos, que muitas vezes a gente quer algo, mas nem nós sabemos o que nós estamos precisando, quanto mais pedir. Uhum. E eu nunca vou me esquecer, Jonathan, onde eu vou, eu falo isso e cito seu nome, de uma live, a primeira live que a gente fez juntos, que você falando assim que pedir é diferente de exigir. E quando a mulher, às vezes no tom errado, ela exige algo do marido, que o marido bloqueia, né? Gente, aquilo nunca fez tanto sentido como aquele dia. E como eu melhorei depois daquilo, sabe? Então, da nossa dificuldade, às vezes, em chegar para a pessoa e falar: olha, eu gostaria muito que você fizesse isso por mim, que você fizesse isso para mim. Ao invés de você nunca faz isso, sabe? Às vezes mudar o tom ali da conversa, como faz diferença. Faz muito, porque naquela live a gente estava falando sobre isso. Né? O homem, essa questão da ordem direta, para ele é um bloqueio. Né? Uhum. Então, às vezes a gente precisa mostrar para o outro o quanto aquilo é importante. Isso tem Sim, muito a ver com a reciprocidade. Porque às vezes uma sim, coisa que é importante para você, para o outro não faz tanto sentido. Né? Então eu teve uma oportunidade que eu até brinquei com a Priscila, né? Eu deixei de ser marido para ser psicólogo na hora que a gente estava conversando. É como se o psicólogo tivesse encarnado, né, no relacionamento. Mas eu falei aham, uma coisa e ela, né, ela não percebeu que era importante para mim. E aí eu falei, olha, aí foi o que eu falei, aprendi a pedir. Eu falei, olha, valide isso que eu estou te falando, porque para uhum. mim é importante. Às vezes para você não tem tanto significado, mas para mim tem um peso. Eu me sinto, aí é aquela outra a técnica, né? Em vez de eu falar do outro, eu falo da atitude dele e os meus sentimentos. Né? Sim, Então é muito importante isso. Para quem quer que o outro seja recíproco, a gente precisa fazer isso. Olha, isso é importante para mim. Às vezes para você não faz muito significado. Mas, então, o que a gente vê, ele não me dá carinho, né? Eu anotei algumas coisas aqui que as pessoas colocaram lá hoje na minha publicação.
Uma andorinha não faz verão sozinha. A mulher tenta sozinha. Eu não fui valorizado pelo que fiz. E aí é muito isso. Quanto que eu estou dando, né? Você falou assim, a heroína, né? Não, eu vou dar, vou dar, vou dar. E o homem falou, gente, eu não sei o que fazer com essa mulher, não. Não sou capaz de pagar o que ela está fazendo. E aí, às vezes, o homem não valorizou. Ou vice-versa, né? Falando de homem, é porque as mulheres que falaram lá. Mas é muito isso, ó, de entender, de conversar, saber se expressar, saber pedir, né? E saber dar também, porque o homem tem mais dificuldade do que as mulheres de pedir, muito mais, né? O homem ele só pede quando ele já tentou todas as possibilidades e não conseguiu. Né? Então o bichinho resolve os problemas calado. Então você vê um homem calado, ele está pensando como que eu vou resolver esse problema. E as mulheres ficam lá, não, você tem que me falar, você está escondendo alguma coisa, né? Aí vai ficar nervoso. Porque as mulheres resolvem o problema falando do problema. Né? Então a gente precisa entender um ao outro. E aí o que eu falo, olha, no relacionamento, eu preciso compreender que o outro não está invadindo o meu espaço, que ele quer ajudar. É a hora que eu dou o tempo, eu dou atenção, igual seu marido fez, olha, eu estou percebendo que alguma coisa é errada, né? Então, posso te ajudar com alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Né? E a gente ser muito humilde, né, e reconhecer esses pontos fracos nossos, que tem gente que acha que psicólogo é super-herói, né? E fala, não, eu tenho essa fraqueza mesmo, você vai precisar me ajudar. Então, nós somos seres humanos, como todos, né, que estão nos assistindo, as pessoas que nos procuram. Então, não tem ninguém perfeito. Não, não mesmo. Aí eu quero fazer agora, devolver para vocês essa pergunta. E eu queria que vocês me respondessem para a gente aqui, que você fosse sincero. Todo mundo numa terapia em grupo. Quem sabe pedir aí, coloca assim. Quem não sabe pedir, coloca ó, ou não, né? Não sei pedir. Que eu acredito que é bem esse movimento. A gente está falando de reciprocidade. Mas será que a gente está naquela ideia? Sim, a Elida está falando, às vezes a pessoa se fecha e não deixa ser. Não deixa. E como que eu vou ajudar alguém que não quer ser ajudado? Essa semana, no sábado, alguém me mandou uma pergunta no WhatsApp. A Claudinha está falando que sabe pedir. A Laís falando, não sei. Tá vendo? Ótimo. Esse exercício aqui, gente, é de autoconhecimento. Tá? Tô esperando mais respostas. Vamos lá. Não precisa ficar com vergonha. Paula tá colocando. Fico com medo de pedir e magoar. Magoar quem? Sabe? E aí, a pessoa me mandou uma mensagem falando que. Podem ir respondendo que eu vou falando aqui. Olha aqui, muita gente que não sabe pedir. Olha só, John. Que interessante. Rosângela sabe, né, Rosângela? E aí a pessoa me mandou perguntar se eu tinha um horário para essa semana e tal. Eu perguntei, tudo bem, é para você, para o casal, que eu sempre pergunto. Ela falou assim, não, é para minha amiga. Para minha amiga. Aí eu falei assim, tá, mas a sua amiga quer vir? Olha aí para vocês verem, gente. Aí ela falou assim, não sei. Falei, olha, só funciona se ela quiser vir. O tratamento, para ele dar certo, a pessoa precisa pedir ajuda, precisa estar falando ali que quer. Oi, Glenda. Depois vai ficar gravada, viu? A Lau tá falando aqui, até peço uma vez, na próxima eu já estou fazendo tudo e gritando. Então, você não pediu direito. Tá? Tem algumas coisas que ficou passando aqui. Jonathan, pode falar que eu vou ler o que ficou aqui. Tá, não, eu estava anotando aqui, mas pode fazer aí. Estou vendo aqui, ó, uma que colocou que ela, às vezes ela não sabe, eu acho que às vezes não soa como exigência mesmo. Acho que quando chega no limite de tanto pedir e não receber, aí a gente erra o tom. Mas é exatamente isso que nós estamos falando. A gente precisa saber como pedir. E às vezes entender isso também. Às vezes, porque o que acontece? Não adianta a gente sacrificar as nossas vontades e exigir do parceiro ou a parceira algo que essa pessoa não tem disponível. Ela não quer dar, ela não quer fazer. A gente precisa entender isso. Não consegue. Não consegue.
E a gente precisa compreender isso, que às vezes o outro, aí é o que a gente, no início a gente estava falando, do que eu espero desse relacionamento. Porque a gente está vendo a Netflix, né? Tem muitos filmes aí, inclusive a Fabiola é expert em indicações de filme, que a gente, é bom que alguns filmes são muito mais realistas que outros. Mas essa questão de esperar, o mundo cor-de-rosa, o mundo azul, não é muito assim, não. E a gente precisa entender isso. Relacionar igual. Tem uma questão dos ferros, né? O ferro vai se gastando. Relacionar é isso. A gente precisa ir se gastando, 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 até ficar menos imperfeito. Porque perfeito não tem. Vai ficar mais liso, né? Vai ficar mais leve. Muito mais leve. Então, relacionar é isso, é saber, olha, a outra falou, eu tenho medo de receber o não. Então, tem que trabalhar isso, porque a gente precisa trabalhar com o sim e o não, e reciprocidade é isso. Eu entender que agora não dá, não, depois vai dar. Só que, às vezes, tem muitas mulheres participando e poucos homens, né? Então, começa aí. Os homens têm dificuldade de procurar ajuda. Né? Então, o incentivo é isso, então vamos junto. Né? Você não quer ir sozinho? Vamos junto. Vamos fazer. E aí a gente vai. Aqui tem uma pergunta, as meninas estão rindo aqui, é porque alguém respondeu assim, por isso mesmo, quando ele quer algo em troca, faz tudo e mais um pouco. E talvez esse algo em troca seja sexo, é por isso que vocês estão rindo, gente. Então, tipo assim, na hora que ele quer, não, a mulher, o querer para ontem é nosso, não é do homem não, o querer para ontem é nosso. Então, na hora que ele quer sexo, e às vezes até uma questão que o homem às vezes não entende, é que aquilo que ele faz durante o dia, parece que ele esquece, né? Ele trata a gente mal, à noite ele esquece. E a mulher tem um HD potente e acaba não esquecendo. E por quê, Jonathan? Você sabe me explicar? Fabíola, é o que eu falo muito assim, ó, a questão do homem. Nós temos necessidades muito diferentes. Né? Então, a questão do sexo, principalmente, ele virou como se fosse uma ferramenta de troca. Sim, Né? sim. Então, é o que a gente estava falando assim, o homem, ele não é um ser comunicável. Ele tem que aprender a se comunicar. Eu acho que sim, a gente precisa melhorar muito, a gente precisa trabalhar muito isso. Então, é o que eu falei assim, por que o homem fica bravo? Por que ele trata mal a mulher? Não é porque... É porque às vezes o homem não quer conversar. Aí a mulher está lá perguntando. Teve uma que falou assim, o homem vive na caixinha do nada. Então a gente precisa... Qual que é o momento que ele está na caixinha do nada? A hora que ele está lá não é o momento ideal para eu conversar. Então, tenta descobrir, gente, a hora que o outro está disponível para conversar. Tem gente que acorda mal-humorado. Tem gente que chega, quer conversar, discutir relação na hora do almoço. A pessoa chega com fome. Tem gente que chega, o marido chega do serviço, aí quer discutir relação naquela hora. Então, pelo WhatsApp, nossa, eu tenho um paciente que eu tô na briga para ele bloquear o WhatsApp. Ele viaja, a mulher fica o dia inteiro conversando com ele, atormentando ele. Aí ele chega em casa bravo já, aí é só briga, né? Fica a noite inteira brigando. Então é muito isso, ó, de entender o outro, de compreender a diferença entre um e o outro. Eu estou indicando esse livro para todo mundo. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. É excelente. Até esses dias você falou dos filmes, né? E eu indiquei A Química do Amor. Não sei se vocês viram, mas é muito interessante, sabe? Que fala dessa diferença até neurológica entre homens e mulheres. Eu até falei de um caso, né, na live passada. A menina, porque a mulher, ela é mais cuidadora, ela é mais protetora por natureza, né, Jonathan? Não sei se você viu, mas tem uma parte lá que me marcou muito. Aí ela fala do cabelo, que ela queria que ele ficasse com o cabelo liso, ele vai alisa, fica ridículo. Qual que é o nome do filme? Tinha uma espinha. Você viu esse filme? Qual que é? A Química do Amor. Ele tinha uma espinha e ela queria espremer essa espinha. Aí sabe o que aconteceu? Até que enfim ele deixou.
ela espremer a espinha, né? E quando aí ele passou mal, tal, foi pro hospital, gente, era um câncer. Ela espremeu o câncer nas costas dele. E ele ficou muito bravo, tipo assim, você fica querendo me mudar. A Rosângela está falando, eu também me identifiquei em várias partes. A mulher é muito mais emocional, a mulher é muito mais cuidadora. O homem é muito mais visual na questão do sexo, está falando aqui. A mulher é muito mais levada pela audição. Então, são questões que quando a gente vai percebendo lá essas diferenças, e até uma questão que eu aprendi muito a respeitar, foi sobre as diferenças entre homens e mulheres, porque o tom fica, né? O homem fica só na caixinha do nada, não aguento ele, homem é lerdo, não sei o quê. Hoje, graças a Deus, eu não faço isso mais, porque nós somos diferentes e eu preciso aprender a respeitar essas diferenças, assim como quando meu marido às vezes reclama, né? Ah, só pode ser mulher dirigindo, eu falo, pode parar mesmo, porque eu também sou mulher. E eu não dirijo bem mesmo, não, e tá tudo bem com isso. Então a gente precisa respeitar essas diferenças, sabe? Olhar para essas diferenças com mais calma. Tudo bem, não é igual a mim, tá tudo bem com isso, é diferente, mas não é pior do que eu. Não eu também não sou melhor, nem ele é melhor por causa dessas diferenças. E aí eu acredito que o que você disse, né? Esse ferro ele vai ficando mais leve, vai fazendo mais sentido. Vai ter menos atrito. Essa é a palavra. O que a gente está falando, essa questão de a gente precisa ter muita atenção, Fabiola, porque o que eu percebo assim, a gente viveu um momento da história nossa humana, a questão do machismo, né? É um câncer o machismo. Ele estraga muita coisa, estragou e tem estragado muita coisa. E aí vem o feminismo, né? Que aí é como, vou curar o câncer. Aí é como se fosse um band-aid, né? Como que você cura um câncer com band-aid? Não tem como. Então nem o machismo, nem o feminismo presta. A gente precisa compreender, a gente precisa entender. Existe o homem e existe a mulher. Ambos têm diferenças, ambos têm qualidades e ambos têm direitos, mas também têm deveres. Então não adianta eu falar para a mulher ela dirige diferente. Ela é muito mais atenciosa. O homem que é, né, às vezes ultrapassa no lugar errado e a mulher está lá toda cuidadosa e acaba batendo a mulher, fala que é a mulher que está errada. Mas, olha, se a gente for pensar, todas as nossas brincadeiras quando criança era envolvida com carro. Então, eu tinha uma bicicletinha que eu ficava brincando de estacionar ela, né, de ré, eu ia lá, virava, igual o caminhãozinho. Então, eu falo, hoje eu tenho muita facilidade de estacionar. É lógico, eu treinei isso, eu fui treinado para isso. Então, essas as diferenças. Mas aí você põe a mulher, por exemplo, a questão de cuidado. A mulher cuida muito melhor do que o homem, porque vai brincar de boneca, por exemplo. Tá lá, cuidado, né? Põe roupinha, põe maquiagem. Então, essas coisas. Não adianta falar, machismo, feminismo. São dois problemas que a gente precisa eliminar. A gente precisa ser recíproco. É diferente e pronto. Mas eu preciso respeitar essa diferença. A Paula tá falando que passou por isso, um cara enfiou na frente dela, ela bateu. Aí o cara falou que só bateu porque ela era mulher. Sabe o que eu faço para estacionar? Gente, eu não minto. Eu só estaciono perto de garagem, lugar que dá para eu sair fácil. Eu sou péssima. E eu confesso. Até falei com meu marido, falei, bem, eu acho que você está precisando me dar umas aulas de baliza, sabe? A Elisângela está falando uma coisa que o amor tem que ser inteligente, sabe? E eu digo mais, amor não é tudo. O amor, sabe, tem muitas pessoas que se amam pra caramba, mas não conseguem conviver juntas, porque talvez não respeitam essas diferenças, sabe? Jonathan, tem mais alguma questão que você quer falar aí? Porque agora mesmo o Instagram nos corta, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a pessoa que busca a reciprocidade no relacionamento, ela tem que buscar isso, um companheiro, né, um parceiro ou uma parceira, né, vice-versa. Entender isso. Eu acho que ninguém casa enganado. Raríssimas as pessoas, né, que, não, ele era assim, casei e mudou completamente. Acho que são raríssimas. Não vou falar que não existe,
que acaba existindo. Mas são poucos, então a gente precisa ficar atento a isso. Né? Existe uma questão, parar de dar birra. Não, se ele não faz, eu também não faço. Né? Então, enquanto ele não fizer isso, eu não faço aquilo. Guardar mágoa, ressentimento, é a publicação que eu fiz hoje, né? Então, tem pessoas que a relação sexual não vai para frente porque tem muito ressentimento. Então, guardar isso, eu falo muito, repito, guardar mágoa é igual beber veneno e esperar que o outro morra. Vai morrer. Né? E Sim, lutar pelo casamento. O que é? Eu faço muito analogia com a tecnologia. Então, se você tem um celular, né, e o celular, por exemplo, dá uma falhada, você já fala assim, não, vou trocar esse celular. O celular, né, já xinga, já não serve mais. Então, ele ficou 2 anos perfeito. Primeira falha, já não funciona. Né? Então, a tecnologia está trazendo isso para os nossos relacionamentos. Né? Então, na primeira falha, eu falei, não, esse homem não serve. Ah, não, vou procurar outro. Ou a mulher não serve, essa mulher... Então, a gente precisa aprender a reciclar as coisas, a gente precisa consertar as coisas, né? Precisa trabalhar isso. E se a gente não sabe trabalhar isso em casa sozinho, procura um profissional. A Fabíola, o sim, Jonathan, estamos aí. sim. Uhum. E é o que a gente está falando, pedir ajuda, né? Jonathan, você falou tanta coisa importante nisso que você está trazendo que eu acredito que merece até uma outra live, sabe? Essa descartabilidade, sei lá como é, a liquidez, né? Que é do, esqueci o nome da Bauman, dos amores líquidos, dos Amor líquido. relacionamentos, né? Amor líquido. É, que é do vídeo que eu falei com vocês que eu estava assistindo agora mesmo, do Jordan Peterson, e ele falando a respeito do compromisso, porque amor é compromisso. A gente não tem que estar, claro, eu não estou defendendo o relacionamento abusivo aqui de jeito nenhum. Não, É uma coisa que, na verdade, nós dois falamos sempre que nós somos contra, mas essa não é descartável. A pessoa com quem você está não é uma pessoa para descartar. E aí você também, vocês gostaram, né? Estou vendo que vocês querem, a gente vai marcar assim, dependendo da agenda dele, a gente já marca outra hoje já. E o que que acontece? A respeito do sexo, mulher acumula muito mais mágoa. Guardar mágoa, gente, você precisa colocar isso para fora. E a moeda vou colocar para vocês dentro da constelação. Quando o homem precisa implorar por sexo, geralmente é o homem que faz isso, ele implora, né? Ele implora, por favor, faz sexo comigo. Aí ela faz. Olha que o quanto ela se engrandece. É um jogo de poder, sabe? Fica sendo um jogo de poder. Aí, amanhã eu vou fazer essa postagem, viu? Eu estou falando sobre os mitos da relação conjugal, a respeito do sexo, que é uma questão que. Inclusive, a gente está devendo uma live, viu, Jonathan? A gente não fez a parte 2 da live sobre sexo. verdade. A gente está devendo essa live. E um dos mitos é: o sexo bom é sexo espontâneo. E chega um tempo na sua vida, minha filha, meu filho, se você não marcar um dia na sua agenda, você não vai fazer sexo, não. Não vai. Sabe? E é um exercício que eu passo muito para casais. Olha, escolham um dia da semana para vocês dois. Escolham um dia. Vocês não têm obrigação de fazer sexo, mas vocês precisam tomar um banho. Pega lá na bio dele, Laís, tá? Tá pedindo para você deixar seu contato. Pode ir lá Tá, depois eu clicar passo no para ela. inbox, pode conversar com a gente. Oi, Ana, chegou, né? A Ana Renata chegou. Então, o que que acontece? Vocês não têm obrigação de fazer sexo nesse dia, mas vocês precisam tomar um banho, vocês precisam ficar cheirosos, vocês precisam se olhar nos olhos, vocês precisam, aluguem um filme, compra uma pizza, põe os meninos para dormir. Eu lembro de um casal muito querido que eu atendi, eles tinham 2 filhos e estavam esperando o terceiro. E eu ria, eu coloquei esse exercício para eles, de deixar um dia da semana para eles. E o dia da semana deles era o dia de MasterChef, era na terça. Então eles corriam assim, sabe, para colocar as crianças para dormir, assistir MasterChef e pediam ali uma pizza, pediam um japonês. À noite poderia terminar em sexo ou não, sabe? Não tem essa obrigação.
Mas se você... É um mito, gente. O sexo é espontâneo, é só no início, sabe? Depois. Não tem pouco tempo de casada aí, né, Jonathan? Não tem criança Opa, ainda. Talvez ainda tá rolando esse sexo espontâneo. Mas aqui em casa, meu filho, se não, né, tem que ter um dia. Fala, ó, vamos. Senão não vai, não. vamos marcar aí, porque... Mas sabe o que, que eu vejo muito, Fabíola? É que a gente está falando dessa questão da troca, né, da reciprocidade. É, não, o sexo, ele sofreu uma desvirtuação, essa questão de inversão de valores, até o sexo sofre com isso. Porque as pessoas deixaram de ter o sexo como algo prazeroso no relacionamento, e aí o que, que acontece? Muita gente tratando como objeto, trata o outro Sim. como objeto. Existe uma definição, um professor meu falou isso, eu acho que eu já falei em outras lives, vou repetir. O sexo é o auge do relacionamento. Eu amo tanto o outro que eu quero ele dentro de mim. E aí, como não tem como o outro imigrar todo lá para dentro, Deus fez uma parte que se encaixa. Então, o amor, eu preciso gostar tanto que é a pessoa, que eu quero fazer sexo com ela. Né? Então, tem umas tarefas que a gente passa, né, no consultório. Eu falo assim, ó, não está fazendo sexo. Não, então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ficar peladinho um com o outro, né, no quarto, e vai fazer carinho, mas não pode transar. Abraça, beija, cheira, mas não pode transar. Não falha, não. Né? Uhum. Então, escolher esse dia para fazer isso é tarefa, é como se fosse uma prescrição médica. Se não fizer, não vai rolar. Né? Então, olha, não, mas os meninos não dormem. Deixa com a vovó, deixa com a titia, põe num hotelzinho lá de criança. Não, tem gente que dá desculpa para tudo. E aí eu tô aprendendo assim, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Essa é a verdade. Verdade. E eu lembro numa reunião de casais, né, que eu falei sobre isso, sobre o sexo espontâneo. E tem um casal lá na minha igreja que eles são casados há 40 anos. E quando eu falei que tem que ter um dia específico, ele ficou bravo. Ele falou, mas só um dia na semana. Gente, eu achei tão bonitinho. Falei, olha, não é que tem que ser só naquele dia, mas aquele dia para ser do casal. Sabe? Sim. Essa tarefa também, Jonathan, eu passo. Eu passo. Né? Inclusive, essa semana um vai me trazer o resultado. E é muito interessante, porque a gente não vai com aquela ideia de ter que transar, sabe? Não, um dia é marcado, o outro ele conquista. Sim, sabe? Então, deixa eu trazer mais uma coisa aqui, deixa eu ver aqui mais. Eu acho que é só, né? Resolva. A Ana tem 5 sobrinhos, tô lascado se decidir deixar comigo. Mentira! É pro bem da humanidade, Ana. Tatá, nós vamos responder essa pergunta agora. Jonathan, o que você acha de morar junto? Oi? Que foi a pergunta da Tatá. O que você acha de morar junto? De morar junto? Uhum. Foi uma pergunta que veio aqui. É tipo, em vez de casar, morar junto? Tatá, é isso. Você tá aqui? Tatá tá aí. Aqui fez essa pergunta. Pelo que eu entendi, sim. Para mim, né, se a gente for pensar historicamente, morar junto é um casamento. Uhum. A questão do casamento oficializar tem algumas questões da lei. Né? Uhum. Existem direitos, existem tudo isso. Mas hoje a lei está tão simples que até morando sozinho, sem nenhum papel, você tem direito. Né? Então, mas eu vejo o casar como um compromisso. Assumir a responsabilidade. Então, morar junto, o que isso significa? Morar junto? Então, eu estou fugindo de quê? Né? Eu estou querendo esconder o quê? Por que eu não assumo o outro? Ou porque... Então, para mim é isso. Acho que casar ou ter um relacionamento sexual, para mim, é um casamento. Né? É lógico que a gente tem algumas crenças. Mas, olha, casar na época antiga, que não tinha lei, era isso, é coabitar, era ter um relacionamento. Então hoje, como existe a lei, aí a responsabilidade. Por que a gente quer fugir disso? Por que eu não assumo isso? Por que eu tenho medo de um contrato? Aí, não, porque vai ficar caro. Mentira, hoje tem casamento de graça, casamento comunitário, né? Você vai lá, assina o papel, vai embora.
Tem gente que doa casamento. Então, não tem, para mim não tem desculpa. Uhum. Compartilhe da sua opinião, né? E até fiquei bem encantada com a visão do Bert. Ele coloca o seguinte, visão do Bert Hellinger, das constelações familiares. Ele fala assim que quando eu não assumo um compromisso com a outra pessoa, quando eu não me caso com aquela pessoa, eu estou dizendo assim para ela, eu estou com você, mas eu estou esperando alguém melhor. O dia que eu ouvi isso, Jonathan do céu. Porque é o que ele está falando, né? Eu estou morando junto, mas eu não oficializei uma relação, eu estou dizendo inconscientemente para o outro. Uhum. Eu estou caçando alguém melhor. Se aparecer alguém melhor, eu vou pular fora. Não é que isso não... Qual que é a justificativa, né, Fabiola? Qual que é a justificativa? E pensar assim, é um rito, um mito de passagem. Aquilo tem um significado. Eu deixo de ser solteiro e passo a ser casado. Então, para nós tem muito significado isso. É igual você falou, por que não casar? O que eu estou esperando? Qual que é a maturidade? Para tudo tem uma justificativa. E aí quem é bom em justificativa não é bom em mais nada. O pessoal adorou essa frase, né? Não é minha, pessoal, não, é do Pablo Marçal. Sim. Vocês gostaram da live? Se não quer assumir que fique solteiro, sim. Entendeu? Mas tem gente que não dá um jeito na vida, né? Jonathan, gostou do nosso papo? Como sempre, né, Fabiola? É muito bom. Sempre é muito bom. Eu acho que eu aprendo mais do que eles mesmos. Espero que vocês tenham gostado. Aprendam a pedir, ok? Aprendam a conversar. Aprendam a ouvir. Leiam as 5 linguagens do amor. 5 linguagens do amor é top. Sim, sim. Muito bom. Muita gente aí, ó, gostaram. E para nós também, eu vou falar por mim, né, mas tenho certeza que a Fabíola tem esse sentimento, é muito prazeroso, né, passar essa hora falando, ajudando, né, aprendendo também, é muito gratificante, né, e a gente aprende muito também. Saibam disso, lute pelo que você acredita, né, faça acontecer. Uma palavra que eu tenho aprendido muito esses dias é autorresponsabilidade, né? Qual que é a minha responsabilidade para que esse relacionamento dê certo? Então, sim, eu quero agradecer mais uma vez, Fabíola, o convite, e ficar à disposição para a gente fazer outras. Sim, sim. A Ana também, chama a Ana para fazer uma live com você, acho que seria tão legal vocês dois juntos. Ana Rafaela? Isso. Vamos marcar a Ana, vai ser um prazer. Sim, sim. Depois também quero chamar a Ana de novo para cá. Jonathan, a gente está devendo, né, aquela live de sexo, então a gente pode marcar. A gente vai marcar, viu, pessoal? Porque a gente fez uma parte e não deu tempo de fazer a outra parte. Vamos marcar, tá? Não vamos perder tempo, não. Tá bom. Pessoal, boa noite para vocês. Que Deus nos abençoe, que a gente possa continuar aqui por muito, muito tempo, aprendendo juntos. E qualquer coisa, vocês tanto me chamem aqui no inbox, como chamem também o Jonathan. Nós dois fazemos atendimento online, precisar de alguma orientação aí, a gente está junto. Ok? É isso aí. E qualquer coisa, a gente vai publicar lá no YouTube, né? No YouTube. Tem muito material lá já, meu. Tanto meu quanto no YouTube dele. Instagram também, a gente está sempre aqui. Tem lives toda segunda aqui à noite. Jonathan tem vídeo no IGTV toda sexta, né, Jonathan? Não está sendo toda sexta, não. Mas eu estou tentando fazer uma vez por semana. Eu tenho que me organizar. Aqui, ó. Até pessoal, mais. Tchau. Beijo com Deus. Obrigado. Um abraço para sua esposa, Jonathan. Mano, para sua família também. Tá bom.